Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula de direito tributário, aula de número 4. Nessa aula nós finalizaremos, as espécies tributárias e nós ingressaremos em um novo assunto, que é limitações ao poder de tributar. Como de praxe, eu vou fazer uma breve recapitulação do que nós estudamos na aula anterior. Na aula passada, eu abordei com vocês sobre empréstimos compulsórios. E o que eu falei sobre esse assunto? Gente, nós estudamos que empréstimos compulsórios só podem ser instituídos pela União, o que significa dizer que estados, municípios, Distrito Federal não podem instituir essa espécie de tributo por meio... como que ele faz? Como que ele pode instituir esse tributo? Então, essa instituição ela se dá por meio de lei complementar, o que significa dizer que não pode ser por lei ordinária, que não pode ser, por exemplo, por medida provisória. E nós também aprendemos que as hipóteses que permitem a criação, vamos colocar assim, desse tipo de tributo, elas estão discriminadas de forma taxativa no artigo 148 da Constituição Federal. Deixa eu abrir aqui o slide para vocês. Então, assim, como eu já falei para vocês aqui, quais são essas hipóteses taxativas? Aí a gente viu que para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, e no caso de investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional, tá? Não vou entrar no que cada um quer dizer, porque nós já estudamos isso, e é apenas uma breve recapitulação. Nós aprendemos o quê? Que, diferente dos outros tributos, nesse daqui, de um lado nós temos o contribuinte, que cabe satisfazer o crédito tributário, satisfazer o pagamento desse tipo de tributo, mas de outro lado nós temos o fisco, que tem a obrigação de assumir o ônus da sua restituição. Então, em tese, esse tipo como o próprio nome já diz, de tributo, ele se trata de um empréstimo. Significa dizer que ele não vai integralizar o patrimônio da União. A União, ela precisa, em tese, devolver esse tipo de tributo ao contribuinte que assumiu o ônus desse pagamento. Então, nós estudamos o quê? Que ele precisa, que a lei instituidora, ela precisa vir acompanhada do prazo e das condições da restituição do valor pago, ou seja, da restituição também conhecido como resgate. E nós aprendemos que essa restituição, ela vai se dar da mesma forma que foi paga. Então, se o valor arrecadado deve ser efetuado na mesma espécie em que foi recolhido. Como o tributo, por definição, é pago em dinheiro, a restituição deve efetivamente também ser em dinheiro. Tudo bem até aqui? Dito isso, então, nós vamos prosseguir com o assunto espécies tributárias. Hoje nós vamos estudar as contribuições parafiscais ou especiais, tá bom? O que nós precisamos entender primeiro? Antes de nós adentrarmos ao tema em si, nós precisamos saber como diferenciar esse tipo de contribuição dos impostos, por exemplo. Então, eu trouxe para vocês aqui que, a princípio, é importante destacar que, assim como os empréstimos, as contribuições se tratam de uma espécie autônoma. Isso daqui, lembra que eu falei para vocês que, inicialmente, o CTN ele foi criado em 66. E quando ele foi criado, inicialmente ele entendia como espécies tributárias imposto, taxa e contribuição de melhoria. Mas que o seu entendimento evoluiu e hoje ele adotou o mesmo entendimento do STF, que entende que tributos são imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais ou parafiscais. Mas como elas ficaram, tanto o empréstimo compulsório quanto a contribuição especial ou parafiscal ficou a parte, vamos colocar assim, se tornou uma espécie tributária autônoma. Então, assim como os empréstimos compulsórios, as contribuições
parafiscais ou especiais, elas se tratam de uma espécie tributária autônoma, tudo bem? Tá. Agora falando sobre a questão lá que eu falei para vocês que a gente precisa primeiro distinguir o imposto da contribuição especial para que nós não venhamos confundir um com o outro. Então, assim, para que nós saibamos como distinguir um do outro, eu preciso apresentar para vocês dois conceitos necessários a essa distinção. O primeiro conceito, gente, é a solidariedade social, que se divide em dois tipos, na solidariedade geral e na solidariedade de grupo. A solidariedade geral, ela visa conter um determinado risco que pode atingir a coletividade como um todo. Por exemplo, nós temos o Brasil, que tem várias riquezas naturais, então assim, é um país muito propício de ser invadido. E o que acontece? Uma invasão no Brasil não seria algo benéfico, na verdade seria muito prejudicial a toda uma coletividade, a todos os brasileiros. Se, por exemplo, desmatassem, fizessem alguma coisa que viesse prejudicar, não prejudicaria apenas um grupo, mas prejudicaria toda a população como um todo, uma coletividade como um todo. Então, esse tipo de risco, ele precisa ser evitado. E como que o país evita? Custeando, por exemplo, as Forças Armadas, custeando a manutenção das Forças Armadas. O objetivo das Forças Armadas é justamente esse, proteger o nosso país, entende? Então, eu coloquei para vocês o quê? Que a solidariedade geral, ela visa custear despesas fundamentadas em riscos gerais, universais, universos. E esse tipo de despesa, ela é custeada por meio dos impostos. São os impostos que custeiam esse tipo de despesas, que são voltadas a coibir, a impedir, um determinado risco a toda uma coletividade. Por sua vez, a solidariedade de grupo, ela visa coibir riscos a um determinado grupo. Como exemplo, gente, eu posso citar para vocês assim: nós somos jovens, nós estamos trabalhando, com o nosso trabalho a gente consegue manter a nossa casa, nossos gastos, nossa alimentação e etc. Mas, com o tempo nós vamos envelhecer. E com esse envelhecimento, vem o quê? A nossa indisposição para trabalhar. Nós não vamos conseguir mais ter esse mesmo ânimo que a juventude nos dá, Então, o que acontece? Quando chegarmos nesse momento, nós precisamos de um auxílio para que nós venhamos conseguir nos manter, para que nós não venhamos, por exemplo, passar fome. Então, o país pensando nesse determinado grupo, nesse grupo de pessoas que não conseguem mais se manter, o que ele faz? Ele precisa de recursos para custear, por exemplo, o INSS. Então, eu até coloquei para vocês aqui que a solidariedade de grupo visa custear despesas fundamentadas em risco de um determinado grupo. E quem que custeia esses riscos de um determinado grupo? As contribuições parafiscais ou especiais. Então, as contribuições parafiscais, elas vão, por exemplo, manter a aposentadoria regida pelo regime geral da Previdência Social e administrada pelo INSS. Tudo bem? Enquanto de um lado nós temos os impostos que vão custear despesas que tem o objetivo de coibir alguma situação que vai trazer um risco para uma coletividade como um todo. Do outro lado, nós temos as contribuições especiais ou parafiscais que vão custear despesas que têm o objetivo de proteger apenas um grupo, um determinado grupo, que nesse caso eu coloquei para vocês, por exemplo, os idosos que são mantidos por meio do INSS. Tudo bem? Então, essa é a primeira coisa que nós temos para diferenciar impostos de contribuições especiais ou parafiscais. O outro conceito que nós utilizamos para fazer essa diferenciação é a referibilidade. A referibilidade, eu coloquei para vocês que se trata da ligação existente entre o contribuinte de eventual tributo com o destino da arrecadação. E aqui eu trouxe para vocês esse desenho, E nesse desenho nós temos o quê? Aqui nós temos que ele vai do 0% até o 10%, para representar para vocês essa referibilidade, para que vocês entendam. Referibilidade, que como eu disse, é a ligação entre o contribuinte e o destino da arrecadação. O que acontece?
Quando a arrecadação, você consegue ver para onde ela está indo, você consegue ver, eu estou pagando por este serviço, ou você consegue sentir o retorno daquele valor que você tá contribuindo. Quando acontece esse tipo de situação, nós temos uma referibilidade direta, ou seja, a ligação entre você e o destino da sua arrecadação, ela é direta, você consegue ver, que é, por exemplo, o caso das taxas. As taxas, vocês lembram que é um serviço específico e divisível, você sabe pelo que você está pagando? Então, justamente por este motivo, as taxas, elas possuem referibilidade direta. A ligação entre o valor que você está contribuindo com o retorno que você está recebendo, ela é direta. Mas, por outro lado, quando essa referibilidade ela não é direta, ela é, no caso, indireta. Por quê? Porque eu estou contribuindo, mas eu não estou vendo diretamente para onde o meu dinheiro está indo. E aqui nós temos, por exemplo, o caso dos impostos. Os impostos, lembra que eu falei para vocês que eles não estão ligados a nenhuma contraprestação estatal. Ou seja, eu estou contribuindo, eu contribuo por uma manifestação de riqueza minha. Eu adquiri um carro, eu contribuo com o IPVA, eu adquiri uma casa, eu contribuo com o IPTU, mas eu não estou vendo diretamente para onde está indo esse dinheiro. Indiretamente, ele tem o objetivo de ter algum retorno ao benefício da população, para o benefício da população, mas diretamente não, eu não estou vendo para onde esse dinheiro está indo. Então, nesses casos, nós temos uma referibilidade indireta. Só que nós também podemos ter uma referibilidade que ela oscile do indireta para o direto, ou que ela fique ali no meio dos dois. E aqui, gente, entram as contribuições especiais. Como exemplo, eu posso dar para vocês a contribuição especial para a Seguridade Social, que é aquela contribuição, como eu falei para vocês no slide anterior, voltada à manutenção do INSS. O que vai acontecer com esse exemplo? O empregador que está ali contribuindo com o INSS, ele vai ter um retorno lá futuramente. Futuramente, ele vai usufruir dessa contribuição por meio da aposentadoria. Nesse caso, nós não temos uma referibilidade tão direta, porque o retorno não é tão rápido igual a taxa, e não temos uma referibilidade tão indireta, porque, de certa forma, nós estaremos vislumbrando esse retorno ao nosso favor. É algo que a gente consegue ver, mas lá futuramente. Então, por isso que a contribuição especial, ela fica ali no meio, entre a indireta e a direta. Tudo bem? E, por exemplo, se eu fosse já mudar aqui, eu falei para vocês o exemplo do empregado, mas vamos colocar o exemplo do empregador que também contribui com o INSS. Você pode pensar assim, nossa, mas que retorno ele tem? Inicialmente não parece que tem retorno nenhum. Mas e se o empregado vem, por exemplo, a se acidentar? Quando ele fica encostado, ele recebe por meio do INSS. Então, o que acontece? Como eu estava falando para vocês, ela recebe por meio do INSS, que é pago por meio do auxílio doença. Entenderam? Então, por isso que o empregador, ele também acaba vislumbrando, de certa forma, essa referibilidade do que ele está pagando. Então, tudo bem? Então, o empregado, ele vislumbra de uma forma, o empregador vislumbra de outra, mas ambos acabam tendo essa ligação, né, entre eles e o destino daquela arrecadação, tá? Então, tá. Partindo para o próximo slide. Eu coloquei para vocês o quê? Que a outra questão que nós vislumbramos é, de acordo com o STF, o imposto, ele se diferencia da contribuição por conta do destino do produto da arrecadação. Uma vez que, diferentemente do imposto, o valor arrecadado do imposto, em que o valor arrecadado vai para o caixa geral, o valor arrecadado por meio da contribuição especial tem destino certo, que é um órgão, fundo, despesa específica. Aí eu coloquei como exemplo a Previdência Social. O que acontece? Tanto no imposto quanto na contribuição especial, a gente não vê uma contraprestação estatal. Aqui, eles são até parecidos, porque ambos não necessitam de uma contraprestação estatal. Ambos, eles incidem sobre a manifestação de riqueza do contribuinte.
Mas, enquanto no imposto não há uma vinculação do valor arrecadado com destino, né? Que aqui fala assim, ó, que diferente, o valor arrecadado vai para o caixa geral, ou seja, não há uma vinculação do valor arrecadado com destino. Para onde que ele vai? O fisco vai decidir onde utilizar aquele valor. Na contribuição especial, não. Há uma ligação, há um destino, seja um órgão, fundo ou despesa específica. Tudo bem? O valor vai ser utilizado para algo específico. E agora, igual eu falei para vocês, né, o fato gerador se assemelha, já que ambos não são vinculados a nenhuma atividade estatal específica, e sim uma atividade do contribuinte, que seja um signo presuntivo de riqueza eleita pelo legislador. Então, assim, só para essa questão ficar bem elucidada, para que não haja confusão. O que acontece? Tanto o imposto quanto a contribuição especial são tributos não vinculados em relação ao fato gerador. O fato gerador de ambos são não vinculados a nenhuma atividade estatal, ou seja, nenhuma contraprestação estatal. O Estado ele não precisa realizar nenhuma atividade para que possa cobrar este tributo. Por quê? Porque esses tributos eles são instituídos por meio... O fato gerador deles incide sobre um signo presuntivo de riqueza do contribuinte. Em ambos os casos, o fato gerador incide sobre um signo de riqueza do contribuinte. Mas a questão é, enquanto o imposto é considerado um tributo duplamente não vinculado, porque tanto o fato gerador dele é não vinculado, quanto o destino da arrecadação é não vinculado, porque o imposto, o destino da arrecadação, vai para um caixa geral. E naquele caixa, o fisco vai decidir onde ele vai utilizar, se na saúde, se na educação, ele tem essa liberdade de escolha. Ele pode decidir onde vai utilizar a arrecadação desse tributo. Então, o imposto, o fisco tem essa liberdade de escolha em relação a onde ele vai utilizar o valor arrecadado. Já na contribuição especial, não. Entende? Aqui, ele é não vinculado apenas em relação ao fato gerador. Por quê? Porque também o Estado não precisa realizar nenhuma atividade estatal para que cobre esse tipo de tributo. Não diretamente, como eu falei para vocês. Ele também vai incidir, o fato gerador incide sobre um signo presuntivo de riqueza do contribuinte. Por exemplo, no caso do INSS, eu estou trabalhando, minha carteira está assinada, por isso que eu estou contribuindo. Mas aqui, o fisco, mas aqui esse tributo ele é vinculado na questão do valor arrecadado. O valor arrecadado ele é vinculado a um órgão, fundo ou despesa específica. Por exemplo, o valor arrecadado por INSS vai para o INSS, ele não pode ser utilizado em um tipo de despesa diversa do INSS. Tudo bem? Se essa parte ficar meio confusa, vocês me mandem pergunta, vocês falam, professora, essa parte ficou meio confusa, e eu explico novamente por WhatsApp ou na videoconferência quando nós formos corrigir os exercícios, ok? Então, nós temos que o fato gerador de ambos são semelhantes, mas que em relação a onde esse valor arrecadado vai ser utilizado, eles se diferem, tá bom? Então, gente, o que acontece? As contribuições especiais, elas se encontram previstas no artigo 149 da Constituição Federal. E o que diz lá, no artigo 149 da Constituição Federal? Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais. Vocês perceberam aqui, primeiramente, que fala que compete exclusivamente à União, assim como o empréstimo compulsório. E aqui, diferente do empréstimo compulsório, a gente não verifica, por exemplo, por meio de lei complementar. Então, se não está previsto por meio de lei complementar, nesse caso será por meio de lei ordinária, tá bom? Então, assim, compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observando os dispostos no artigo 146, incisos 3º e 150, incisos 1 e 3, sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. O que acontece? Aqui, diferentemente do empréstimo compulsório, embora a competência é destinada exclusivamente à União, o que a gente verifica?
que o parágrafo 1º traz uma exceção. E essa exceção, ela é a seguinte: os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão contribuição cobrada de seus servidores para custeio em benefícios destes do regime previdenciário de que trata o artigo 40. Ou seja, os estados e o Distrito Federal e os municípios, eles vão receber esse valor que eles vão receber, que é destinado ao custeio desses servidores, pago por meio do regime previdenciário, não vai ser destinado à União, eles que vão receber esse valor. É uma exceção, tá, gente? É uma exceção ao artigo 149, onde fala que compete exclusivamente à União. Nesse caso, é uma exceção. Então, esse caso vão também ter competência os estados, o Distrito Federal e os municípios. No mais, no que tange à instituição, tá? O que nós precisamos saber em relação à instituição desse tipo de exação? Exação é sinônimo de tributo. Que nós temos primeiro a Constituição Federal, que cria a competência para instituir essa contribuição. Lembra que eu falei para vocês que a Constituição, ela não cria os tributos, ela apenas cria a competência para instituir os tributos. Então, o mesmo acontece nesse tipo de contribuição, ela cria a competência para instituir essa contribuição. Nós temos a lei complementar, que estabelece as normas gerais, e nós temos a lei ordinária, né, que institui a cobrança, estabelecendo as normas gerais da lei complementar federal. O que acontece? Por mais que esse tipo de tributo ele seja instituído por meio de lei ordinária, essa lei ordinária ela vai ter que observar as normas gerais previstas na lei complementar, tudo bem? Importante observar que, em nível federal, a União poderá instituir suas contribuições para fiscais, também mediante delegada ou medida provisória. Então, em nível federal, a União poderá instituir suas contribuições federais, também mediante lei delegada ou medida provisória, tá bom? Regra geral, lei ordinária, mas em nível federal, a União poderá instituir as contribuições para fiscais mediante lei delegada ou medida provisória. Próximo slide. Aqui, gente, eu coloquei para vocês quais são os tipos de contribuições para fiscais ou especiais existentes. Primeiro, nós temos, nessa primeira linha aqui, as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas e para custeio da iluminação pública. O que acontece? Aqui, o artigo 149, ele disciplina esses tipos aqui, ó, esses 3 tipos de contribuição. A contribuição para custeio de iluminação pública, ela foi criada após, tá? Por meio de emenda constitucional e está prevista no artigo 149A. Então, vamos aprender um pouco sobre cada uma delas. O que é contribuição para custeio de iluminação pública? Igual eu falei para vocês, passou a existir por meio de emenda constitucional e, diferente das demais hipóteses de contribuição especial, são de competência do município e do Distrito Federal. Sim, aqui eu separei para vocês, olha. Daqui para cá nós temos as contribuições que são de competência da União, tá? E essa aqui de iluminação pública, ela é de competência dos municípios e do Distrito Federal. Servem para custear o serviço de iluminação pública que pode ser cobradas na fatura de energia elétrica. O que acontece? Eles instituíram esse tipo de contribuição para custeio de iluminação pública por quê? Porque a contribuição de iluminação pública, ela não podia ser cobrada mediante taxa. Lembra que eu expliquei para vocês que a taxa, para que ela possa ser cobrada, precisa ser um serviço específico e divisível, ou seja, eu sei quem está utilizando e o Estado sabe quem está utilizando e o contribuinte sabe pelo que está pagando. Então, se fosse, nesse caso da contribuição para custeio de iluminação pública, o contribuinte poderia até saber pelo que ele está pagando. Eu estou pagando pela iluminação pública, mas o Estado, o físico, ele não saberia quem está utilizando, porque qualquer pessoa que passasse por ali poderia utilizar esse tipo de serviço. Então, ele não teria como dividir, né, especificar
quem estaria utilizando aquele serviço. Então, ela não pôde ser cobrada mediante taxa. Então, o que eles fizeram? Esse tipo de contribuição passou a ser cobrado mediante contribuição especial ou parafiscal. E ela pode, inclusive, ser cobrada na fatura da nossa energia elétrica, tá bom? Depois nós temos a contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Aqui nós vemos que se tratam das contribuições pagas às categorias profissionais regulamentadas por seus respectivos conselhos. Ou seja, Conselho Federal de Contabilidade, CREA, CRM, CRO. Só que aqui nós temos uma exceção, que é o caso, por exemplo, da anuidade paga pelos advogados. A anuidade paga pelos advogados se trata de uma exceção, porque não possui natureza tributária, porque a Ordem dos Advogados do Brasil é uma autarquia sui generis, não precisa licitar, não precisa contratar por concurso público e não se submete ao controle do Tribunal de Contas. Então, nesse caso da anuidade paga pelos advogados, ela não é considerada um tributo, não é pago por meio dessa contribuição aqui de interesse de categorias profissionais e econômicas, tudo bem? Nós temos também a contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID. A CID, gente, nada mais é que uma intervenção estatal no domínio econômico de um determinado grupo de pessoas. Como exemplo, eu vou citar para vocês uma empresa que precisa de uma determinada tecnologia, só que essa tecnologia, ela não existe no Brasil, ela não é fabricada no Brasil. Então, essa empresa, ela precisa o quê? Comprar essa tecnologia de outro país. O nosso país percebe o quê? Que ele está perdendo, porque essa empresa está deixando de gastar no Brasil para gastar fora do Brasil. Então, ele vai o quê? Fomentar, ele vai investir para que esse tipo de tecnologia seja criada, seja desenvolvida aqui no Brasil. E para isso ele precisa de recursos. E esses recursos vão ser custeados por esse grupo de pessoa que necessita desse tipo de tecnologia. Entenderam? Então, vai ser uma CID que vai ser cobrada dessa empresa que está precisando adquirir esse tipo de tecnologia que até o momento é inexistente no Brasil. Outro exemplo que nós temos é a questão da produção de açúcar. O nosso país, ele faz um estudo e vamos supor que as fábricas de açúcar possam produzir até 5.000 sacas de açúcar. Mas se todas elas produzirem 5.000 sacas de açúcar, nós teremos açúcar em excesso no mercado. Então, o que vai acontecer? Isso vai levar com que os fabricantes tenham que reduzir o preço para conseguir vender todo esse estoque aí produzido em excesso. Então, o que o nosso país faz? Ele estuda a quantidade que é vendida em média no mercado e ele fala assim para aquele fornecedor: olha, embora você possa produzir 5.000 sacos, o ideal é você produzir só 2.500 sacas, porque você vai ter aí uma quantidade que é consumida, né? E que você vai conseguir vender por um valor legal e sem estragar o teu produto. Então, ele fala isso para todas as empresas fabricam só aquela quantidade X para que não haja um excesso de fabricação e não haja um desperdício de açúcar, tudo bem? Então, o que ele vai fazer? Ele vai cobrar uma CID dessas fornecedoras de açúcar para que ele faça esse serviço aí de controle da produção de açúcar, tudo bem? Então, é assim que ele acaba intervindo no domínio econômico de um determinado grupo de pessoas, tá? Nós temos as contribuições sociais lato sensu. Gente, essas contribuições sociais lato sensu, elas se dividem em dois grupos. O primeiro grupo é para custear a Seguridade Social, apenas Seguridade Social, que é saúde, assistência e previdência. E depois nós temos que é as gerais, aqui ó, a Seguridade Social e as gerais. As gerais servem para custear as despesas que se encontram fora da Seguridade Social, que no caso é educação, cultura, lazer e esporte. Então, enquanto a Seguridade Social ela vai custear saúde, assistência e previdência, a geral vai custear as outras despesas que se encontram fora da Seguridade Social, né? Que é educação, cultura, lazer e esporte, tá bom? E etc.
Então, gente, basicamente é isso que eu precisava passar para vocês sobre contribuições especiais ou parafiscais, tá? Então, agora nós vamos adentrar a um outro tema, que são as limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, assim, pessoal, para que existem essas limitações constitucionais ao poder de tributar? O que acontece? O poder de criar e cobrar tributos direcionado ao Estado, ele não é ilimitado no Estado Democrático de Direito, ou seja, o Estado, ele é como se fosse uma limitação para ele, dizendo assim, você só pode chegar até aqui. Aqui é o teu limite. Então, o que acontece? A Carta Magna, ela prevê um rol não exaustivo das principais limitações ao exercício da competência tributária, que significa dizer que ali na Constituição existem algumas limitações, mas não todas, porque é um rol não exaustivo, não é um rol taxativo, tá? E isso é percebido pela simples leitura do artigo 150 da Constituição Federal, que fala assim, ó, das limitações ao poder de tributar, deixando claro que as garantias que existem ali não prejudicam a outras asseguradas ao contribuinte, tá bom? Então, assim, a gente começa pelas limitações que constituem garantias individuais do contribuinte. Boa parte das limitações ao poder de tributar está protegida contra mudanças que diminuam o alcance ou a amplitude, por configurarem verdadeiras garantias individuais do contribuinte. Ou seja, se for uma mudança que venha beneficiar o contribuinte, ela é bem-vinda. Agora, se for uma mudança que venha prejudicar o contribuinte, aí não. Aí ela não é aceita, tá bom? O exemplo que nós temos é as cláusulas pétreas, por exemplo. Ela não proíbe as cláusulas pétreas, que são aquelas cláusulas que em tese não podem ser modificadas, elas não proíbem emendas sobre aquelas matérias que venham trazer mudanças benéficas, mas sim emendas que venham trazer mudanças tendentes a abolir o que ali está enumerado, entenderam? Então, se for uma mudança que tem o objetivo de beneficiar, tudo bem. Agora, se for uma mudança que tenha o objetivo de abolir, de diminuir, de prejudicar, aí não. Aí ela não é aceita. Então, é correto afirmar que é possível a realização de emendas que ampliem ou melhorem a proteção que a Constituição Federal atribui ao contribuinte. O que não é possível é a supressão ou a diminuição das garantias. Então, o que acontece, gente? As limitações constitucionais ao poder de tributar, elas são denominadas como verdadeiros princípios constitucionais tributários, ou seja, os princípios, eles trazem quais são as limitações que o Estado vai ter na hora de tributar. Hoje nós vamos estudar os princípios gerais, que são federativo, anterioridade, noventena, legalidade e retroatividade da lei, isonomia ou igualdade, uniformidade, proibição de cobrança de taxa. Vamos deixar os princípios específicos para a próxima aula, tudo bem? Então vamos lá. Princípios gerais, vamos começar. Princípio federativo, que está previsto lá no artigo 18 da Constituição Federal, que assim dispõe. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Então, as pessoas jurídicas de direito público, que no caso é a União, Estado, Distrito Federal e município, não podem interferir nas competências tributárias umas da outra. A União não pode interferir na competência dos estados, os estados não podem interferir na competência da União ou do Distrito Federal, do município e assim sucessivamente, tudo bem? É bem simples, é só isso daí. Por quê? Porque eles são todos autônomos. Todos eles possuem as competências deles e um vai respeitar a competência do outro. Um não deve interferir, não deve na competência do outro, entendeu? Então, depois nós temos o princípio agora da
anterioridade, que está prevista no artigo 150, inciso 3b da Constituição Federal, que assim dispõe. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei em que os instituiu ou aumentou. Gente, ou seja, ela não pode cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que seja publicada a lei que o instituiu ou aumentou. O que significa dizer que não pode cobrar no mesmo ano. Se a lei, né, que instituiu ou aumentou aquele tributo foi criada em 2003, a cobrança só vai ser permitida em 2004. Então, só que eu tenho que chamar atenção para uma coisa para vocês. Que a questão da vigência da lei, ela não se confunde com eficácia, com a aplicação. Uma coisa é quando a lei passa a ter validade no mundo jurídico. Outra coisa é quando a lei ela é passível de cobrança. A lei ela é vigente no instante em que é lançada no mundo jurídico. Ou seja, por exemplo, eu instituí a lei em 2003, eu instituí o tributo em 2003, eu aumentei a alíquota daquele tributo em 2003, naquele ano, aquilo ali já, no 2003, então aquilo ali já vai passar a existir no mundo jurídico em 2003. Mas a vigência, não. Por quê? Porque a vigência da lei por si só não implica a sua aplicação, a sua eficácia. Aí eu trouxe um exemplo. Uma lei publicada em janeiro de 2013, criando ou gerando o ISS em determinado município, entrará em vigor, caso não traga a data de vigência, 45 dias após a sua publicação, de acordo com o artigo 1º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. O que acontece? 45 dias é o prazo, via a regra geral, para que a lei passe a ter vigência. Se não houver se a lei não trouxer quando que aquela lei vai passar a existir, vai passar a ter vigência, em regra, ela vai ter vigência após 45 dias da sua publicação. Então, assim, ela vai passar a existir no mundo jurídico após 45 dias da sua publicação. Mas a aplicação será no exercício seguinte ao da publicação, ou seja, em 2014, devido ao princípio da anterioridade. Então, aqui, ó, a lei foi publicada aqui, em 2013. No ano de 2013, a lei foi publicada. O que acontece? 45 dias após a publicação da lei, ela vai ter vigência, ou seja, ela passa a existir no mundo jurídico. Só que a aplicação da lei só vai acontecer segundo o princípio da anterioridade no exercício seguinte, o que significa dizer que a lei só vai poder ser cobrada dos contribuintes, das pessoas que vão ser atingidas por aquela lei em 2014. Por quê? Porque é o exercício seguinte ao da instituição dessa lei, tá bom? Então, gente, a gente pode afirmar que uma lei tributária, que é possível uma lei tributária ter vigência, ou seja, fazer parte do mundo jurídico, mas não ter eficácia, que é a aplicação no mundo jurídico devido ao princípio da anterioridade, ou seja, ela aqui, ó, no ano de 2013, ela já vai ter vigência. Só que ela ter vigência não significa que ela já vai ter eficácia, porque ela só vai ter eficácia, aplicação em 2014, segundo o princípio da anterioridade, tudo bem? Só que aí tem um detalhe. No caso das medidas provisórias, não basta que tenha sido publicada no exercício anterior, havendo necessidade de que tenha sido convertida em lei antes do início do novo exercício, para que os tributos possam ser cobrados ou majorados. Então, gente, o que a gente percebe? A gente percebe que, em regra, a lei, de acordo com o princípio da anterioridade, a lei, para que ela seja cobrada, ela só pode ser cobrada no exercício seguinte ao que instituiu ou majorou ela, tá? No exercício financeiro seguinte ao que instituiu ou majorou. Aí eu expliquei para vocês. Se foi instituído em 2013, apenas em 2014. Só que quando é no caso da medida provisória,
não basta apenas que tenha sido publicado no exercício anterior, precisa que tenha sido convertido em lei antes do início do novo exercício. Não sei se vocês se recordam, medida provisória é um ato do presidente da República que vale como uma lei, só que essa lei ela tem um prazo determinado, que é 60 dias prorrogáveis por mais 60, e depois disso ela precisa ser recepcionada pelo Congresso Nacional para que ela continue tendo validade. Então, nesse caso aqui, o que a gente verifica? Que para que essa lei que foi, né, no caso de uma medida provisória, possa ser cobrada, ela precisa ter sido convertida em lei. Então, vamos supor que aqui, em 2013, né, teve essa medida provisória. O que acontece? Para que essa medida provisória tenha validade aqui em 2014, ela precisa ter sido convertida em lei antes de 2014. Por isso que aqui fala que não basta que tenha sido publicada, entende? Ela tem que ter sido convertida em lei antes do início do novo exercício. Então, ela precisa ter sido convertida em lei antes de 2014 para que tenha validade, tá? Para que possa ser cobrada. E nós temos essa previsão, ela se encontra lá no artigo 62, que diz assim: em caso de relevância e urgência, né, medida provisória, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias como força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos no artigo 153, inciso 1, 2, 4 e 5, 154, 2, só produzirá efeito nos exercícios financeiros seguintes se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editado. Tudo bem? Segundo o STF, o referido artigo 62, parágrafo 2º da Constituição Federal diz respeito apenas aos impostos, ficando as demais espécies tributárias excluídas dessa restrição. Então, assim, as medidas provisórias que instituírem espécies tributárias distintas de imposto é a data da publicação e não da conversão em lei que tem validade, tá bom? Então, apenas essa restrição ela é apenas para os impostos. As demais espécies tributárias não. Tudo bem? Então, gente, vamos para o próximo princípio, que é o princípio da noventena, que se encontra previsto lá no artigo 150, inciso 3 da Constituição Federal, que assim dispõe: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha 3. Observado o disposto na linha B, quero dizer. Gente, o que acontece? Antes da existência desse princípio da noventena, o que a gente vê, que foi criado, né, pela emenda constitucional número 42 de 19 de dezembro de 2003, ou seja, esse princípio só passou a existir em 2003. O que a gente tinha? A gente tinha que a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, eles apenas tinham a obrigação de observar o princípio da anterioridade. Que, como eu falei para vocês, um tributo ele não pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro que o instituiu. Então, o que a gente verificava? A gente verificava diversas situações onde o tributo ele era criado, vamos supor aqui, havia a publicação dele aqui em dezembro de 2013, no último dia de dezembro de 2013, havia a publicação dele perto do final, né, do ano de 2013, vamos supor que a vigência ficasse bem no último dia de dezembro de 2013. Ele já passava a existir bem no último dia de dezembro de 2013. O que os entes federativos falavam? Agora eu posso aplicar ele no primeiro dia de janeiro de 2014. Então as pessoas eram surpreendidas com um tributo que acabava sendo de um dia para o outro. Apesar de ser, em tese, exercícios financeiros diferentes, porque um era 2013, ele era instituído em 2013, passava a ter vigência em 2013 e aplicado, cobrado em 2014, ou seja, exercícios financeiros diferentes, mas acabava sendo de um dia por outro. E isso acabava surpreendendo as pessoas acabavam sendo surpreendidas com um tributo que elas mal sabiam da existência, entende?
Então, se vislumbrou a necessidade da criação de um outro tipo de princípio para que esse tipo de situação fosse coibida. E aqui entra esse princípio da noventena. O que acontece? Esse princípio da noventena, a gente verifica que ele já era aplicado em parte às contribuições sociais, né? Por que em parte? Porque as contribuições sociais não se aplicam ao princípio da anterioridade, tá bom? Apenas de acordo com essa nova limitação, os demais tributos se aplicam a ambos os princípios. Eu vou mostrar para vocês depois qual que só se aplica da anterioridade, qual que se aplica da noventena, qual tributo que não se aplica a nenhum desses dois princípios, mas por enquanto essa é a parte que tinha que falar. Então, assim, o que acontece? Por esse princípio, a gente percebe que um tributo ele só pode ser cobrado 90 dias após a publicação da lei que o houver instituído ou aumentado e desde que já esteja no exercício seguinte o da referida lei. O que isso quer dizer? Se o tributo ele foi publicado em 2013, né? 2013 ele foi publicado. Após 45 dias ele já vai ter vigência, ou seja, ele já vai existir no mundo jurídico. Então aqui nós temos, né, o princípio da anterioridade. Em respeito ao princípio da anterioridade, ele só vai poder ter eficácia no próximo exercício financeiro, ou seja, em 2014. Só que, como agora, se ele após essa emenda criada em 2003, que após esse princípio da noventena, a existência desse princípio da noventena, o que a gente tem? Que ele só vai poder ter eficácia após 90 dias da publicação. O que a gente percebe? Então, que ele vai ser publicado, 45 dias depois ele vai ter vigência, mas a sua eficácia vai ser apenas 90 dias após da publicação. Entenderam? Então, assim, se antes a gente tinha que o tributo só poderia ser cobrado, a única exigência que tinha, que ele para ele ser cobrado, ele tinha que esperar o próximo exercício financeiro. Agora a gente tem que, além dele esperar o próximo exercício financeiro, ele deve respeitar o prazo de 90 dias após a sua publicação. Então, aqui, por exemplo, ele foi publicado em 2013, 45 dias depois ele passa a ter vigência, ele só vai ter aplicação em 2014, mas desde que não respeitados o prazo de 90 dias da sua publicação. Porque agora nós temos a União, o Estado, o Distrito Federal, os entes federativos, eles têm que respeitar não apenas o princípio da anterioridade, mas também o princípio da noventena. Tudo bem? Então, gente, aqui, olha, como eu falei para vocês, eu trouxe para vocês quais são os tributos que não precisam respeitar o da anterioridade, quais são os tributos que não precisam respeitar ao princípio da noventena, né, que são as exceções aos princípios da anterioridade e da noventena. Os que não precisam respeitar o da anterioridade: IPI, contribuições sociais para a Seguridade Social, CID sobre combustíveis, ICMS nas operações interestaduais com combustíveis e lubrificantes definidos em lei complementar. Os que não precisam respeitar o princípio da noventena: imposto de renda, alterações da base de cálculo do PVA e do IPTU. E quais são os tributos que não precisam respeitar nenhum dos dois princípios? IE, IOF, imposto extraordinário, empréstimos compulsórios por calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, tudo bem? Só trouxe esse quadro para vocês saberem quais são as exceções a esses princípios, tá? Daqui até aqui nós temos apenas as exceções ao princípio da anterioridade, daqui até aqui apenas a da noventena, e aqui, ó, no meio, tá? Nós temos exceção aos dois princípios. Agora nós vamos para o próximo princípio, que é o princípio da legalidade. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 2, estabeleceu que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa, senão em virtude de lei. Nós também temos lá no artigo 150 que os entes federados, eles não podem exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. E, por definição, né, o tributo é prestação instituída em lei. Então, assim, uma coisa que a gente precisa observar, gente, que essa palavra, né, exigir, aqui, que os entes federados, que proíbe que eles exijam ou aumentem, né, tributos sem lei que estabeleça, essa palavra exigir possui sentido de cobrar o tributo. Como a cobrança depende, por óbvio, de prévia instituição desse tributo, dessa exação, esse dispositivo ele acaba por impor que o tributo só pode ser criado por lei, seja ordinária, casos em que pode haver a utilização de medida provisória ou complementar. Somente no caso dos empréstimos compulsórios, do imposto sobre grandes fortunas e dos impostos ou contribuições residuais. Então aqui a gente verifica o quê? Que para o tributo para que o tributo possa ser cobrado, ele precisa estar previamente previsto em lei, entende? Os entes federados não podem simplesmente cobrar um tributo que não tem uma lei prévia que já o instituiu, tá bom? É a mesma coisa que a gente fala, por exemplo, do Código Penal. Você não pode responder por nenhum ato que não seja previamente considerado um crime no mundo jurídico, tá bom? Então, eu trouxe para vocês o conjunto de matérias submetidas à reserva legal, e ele se encontra resumido lá no artigo 97 do Código Tributário Nacional. A instituição de tributos ou extinção, majoração dos tributos ou redução, porque assim, se a lei determina que só vai querer ser criado por lei, ele também só vai ser extinto, vai ser majorado por lei, entendeu? Então, por isso que fala que a instituição de tributos, a extinção, a majoração, a redução, a definição de fato gerador da obrigação tributária principal e do seu sujeito passivo, a fixação de alíquota do tributo e sua base de cálculo, a combinação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos ou para outras infrações nelas definidas, ou seja, quando for necessário a instituição de penalidades para o caso de não cumprimento, de não pagamento daquele tributo, tudo bem? As hipóteses de exclusão, suspensão ou extinção de créditos tributários ou a dispensa de redução de penalidades. Tudo isso aqui precisa ser submetido à reserva legal, ou seja, necessitam de lei. Vamos para o próximo, que é o princípio da irretroatividade da lei, que se encontra previsto no artigo 150, inciso 3A da Constituição Federal, que assim dispõe. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Ou seja, a Constituição Federal determina que todos os tributos sejam cobrados a partir da entrada em vigor da lei que os instituiu ou aumentou. Ou seja, dali para frente não pode incidir sobre fatos geradores ocorridos antes do início da vigência dessa respectiva lei. É importante chamar a atenção para o fato de que este princípio é somente para a lei que o instituiu ou aumentou o tributo. Dessa forma, se a lei instituiu o ISS em um município foi publicado em dezembro de um ano e não trouxe a data da vigência, embora pelo princípio da anterioridade já pudesse ter aplicação em 1 de janeiro do ano seguinte, o tributo só poderá ser exigido após a vigência da lei, que se dará 45 dias após a sua publicação. O que vai acontecer aqui? Deixa eu só terminar aqui que fala assim ainda, que se for após a emenda, ele também vai ter que observar o princípio da noventena. Eu trouxe um exemplo para vocês. Vamos supor que a publicação da lei ela seja antes da emenda. Se a publicação da lei ela for antes da emenda que traz o princípio da noventena, se a lei for publicada aqui em 2012, de acordo com o princípio da legalidade, essa lei ela vai poder ter eficácia a partir do momento da sua vigência, ou seja, 45 dias depois da publicação e no exercício financeiro seguinte, conforme o princípio da anterioridade, tá? Essa lei já vai ter eficácia, ou seja, no exercício financeiro seguinte ao da publicação, essa lei já vai ter validade segundo o princípio da legalidade. Só que, se a publicação ela ocorre após a emenda,
o que vai acontecer? A gente tem que observar também o princípio da noventena. Então, segundo esse princípio da legalidade, a lei, se ela for publicada em 2013, ela vai ter vigência, ou seja, vai existir no mundo jurídico, como a gente sabe, 45 dias depois a publicação dela, mas ela só vai poder ter eficácia no próximo exercício financeiro seguinte, desde que respeitado o prazo de 90 dias da sua publicação. Tudo bem? Então vamos para o próximo princípio, que é o da isonomia ou igualdade, que está previsto lá no artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal, que assim dispõe: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercidas, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Esse princípio, o que ele determina? Que os iguais têm que ser tratados igualmente. Por exemplo, se eu adquiro um carro, eu vou pagar IPVA. Se outra pessoa adquire o carro, ela vai pagar IPVA. Se nós adquirimos o mesmo carro, o carro do mesmo ano, o valor do nosso IPVA vai ser inclusive o mesmo, tá? Só que aqui a gente tem que observar que essa igualdade, né, que trata esse princípio, essa igualdade que trata esse princípio aqui, esse princípio da isonomia ou igualdade, ela é uma igualdade ela tem apenas um caráter hipotético. Por quê? Porque se a gente for olhar se a gente for olhar de forma prática, a lei ela não seria justa se ela não observasse que existem os desiguais, e esses desiguais eles precisam ser tratados de forma desigual. E aí, um exemplo: se eu tenho uma renda X, eu vou pagar imposto de renda. Mas se eu não tenho renda, eu não posso ser obrigada a pagar o imposto de renda. Então, gente, por isonomia e igualdade, a gente entende que a lei traz o quê? Que a gente vai tratar os iguais como iguais, mas também a gente vai tratar os desiguais como desiguais na medida das suas desigualdades. Um exemplo: um indivíduo que ganha um salário mínimo pode ter um tratamento tributário diferente daquele que ganha um alto salário, já que ambos não estão em situação equivalente. E mesmo assim nós estaremos respeitando o princípio da isonomia ou igualdade, tudo bem? Então, assim, esse princípio da isonomia e igualdade, ele vai tratar de forma igual os que estão, os que possuem as mesmas condições, mas ele também tem que tratar de forma desiguais aqueles que possuem condições diferentes, entendeu? Tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais nas medidas das suas desigualdades, tá? Vamos para o próximo princípio: uniformidade. Artigo 151 da Constituição Federal. É vedada à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito Federal ou município em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Esse princípio ele proíbe a União de instituir tributo que não seja uniforme em todo o país ou que importe distinção ou privilégio em relação a determinado estado ou município. Essa proibição ela tem o objetivo de evitar que tributos federais nasçam estruturalmente injustos em relação a um país em detrimento do outro, entende? Só que a gente não pode esquecer que a União ela pode conceder incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diversas regiões do país. A gente não está se deparando a gente não está indo de encontro com essa proibição. Por quê? Porque se trata, na verdade, de um incentivo. Não é que a União esteja tratando de forma diferente, um estado ou outro, mas é que ela está promovendo um incentivo, são situações diferentes. Então, por exemplo, nada impede que sejam cobrados menos impostos federais na Zona Franca de Manaus, na remessa de mercadorias para a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e outras, considerados incentivos fiscais por lei específica.
Um exemplo que nós temos é a questão dos correios. A gente sabe que para determinadas regiões você vai pagar um valor mais alto. Isso pode acabar desestimulando a venda daquela mercadoria para aquela região, porque a pessoa vai pagar um frete mais alto, então ela pode acabar optando por não comprar. Então, o que acontece? Nesses casos, a União ela pode conceder incentivos para que essa venda seja estimulada, entende? Incentivos para que essa mercadoria continue sendo adquirida ou possa ser adquirida por essas regiões, tudo bem? Outra situação excepcional que merece atenção é a possibilidade de que exista tratamento diferenciado para produtos e serviços em função do seu impacto ambiental devido ao consumo de produção. Nós vemos isso lá no artigo 170, inciso 5º da Constituição Federal, que assim dispõe: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Tá, gente, o próximo e último princípio desses princípios gerais que eu falei para vocês que nós estudaríamos hoje é o de proibição de cobrança de taxas, que está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que assim dispõe: são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa do direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder, a obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Aqui, peticionar significa requerer, tá? Ou seja, esse direito de petição ele tem caráter instrumental, podendo ser utilizado tanto nas instâncias judiciais quanto nas administrativas, sem a necessidade de cobrança, sem que seja permitida a cobrança de uma taxa para isso, tá? Então, gente, o que acontece? O cidadão ele pode obter certidões e repartições públicas sem que tenha que contribuir para os cofres públicos. Então, ou seja, eu posso fazer um requerimento em relação a algo que é direito meu, sem a necessidade de eu ter que pagar uma taxa para que isso seja possível. Na verdade, esse direito ele é assegurado, ou seja, não pode ser cobrada essa taxa para a disponibilização desse tipo de serviço, tá bom? Então, gente, como eu estava falando aqui para vocês, nessas situações elencadas aqui, né, na linha A e B, o direito de petição aos poderes, obtenção de certidões, que eu já falei para vocês, o Estado ele não pode onerar esse tipo de serviços com taxa. Isso daqui é uma limitação de tributar, né? Ele não pode pegar e cobrar um tributo como a taxa para a concessão desses tipos de serviços discriminados nesse artigo 5º da Constituição Federal. Então, pessoal, esses foram os princípios gerais, tá? Que eu falei para vocês que nós trataríamos nessa aula. Os princípios específicos, que no caso são não utilização de confisco, não utilização de tráfego, não concessão de privilégios a títulos federais, não concessão de isenção, não diferenciação, não cumulatividade e seletividade, nós trataremos na próxima aula, tudo bem? Um beijo a todos, fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida, vocês podem me encaminhar por WhatsApp ou anotar para que nós venhamos esclarecer na próxima aula, que será por meio de videoconferência, para correção dos exercícios de fixação que eu vou deixar para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus, até a próxima aula. Tchau!